do Tite no Flamengo, porque o negócio tá pegando para ele lá. Uma parte da torcida do Flamengo tá incomodada com o desempenho do time e com a maneira como o Flamengo quarta? vem jogando. Eu vi. Eu não vi o jogo. Não, eu vou te falar, viu? Constrangedor o jogo do Flamengo contra o Amazonas. O Amazonas treinado pelo Adilson Batista, cheio de veterano no time. E o jogo em determinado momento, no final, na reta final, chegou a ficar complicado pro Flamengo. Você se lembra, semana passada? Aliás, meus parabéns. Vou te cumprimentar hoje com um certo oportunismo, né? Mas tu acertou. Porque tu disse que o Corinthians ia ter dificuldade para passar pelo América. Então, sim. Tu acertou porque o primeiro jogo foi dificílimo. Foi difícil Carlos mesmo. Miguel tirou o Corinthians nas costas. Agora, você lembra a semana passada, o Capelano estava em férias ainda, quando eu falei aqui que o Flamengo tinha disputado 9 pontos e tinha ganhado somente 1 ponto. Pela estratégia equivocada do Tite, de botar time reserva, time misto, time titular, perdeu do Botafogo, empatou com o Palmeiras, perdeu lá pro Bolívar na Libertadores da América. Então, o que tem irritado o torcedor do Flamengo é perceber que esse elenco, que é milionário, pode fazer mais. Pode não, tem que fazer mais. Não é que pode. É a obrigação de fazer mais. Então, eu não sei nem se é uma questão, é o jeito do Flamengo jogar, mas é a maneira como o Flamengo tem jogado, tem se comportado, que tem irritado o torcedor do time. E a gente tá falando de um treinador que é super campeão, é o último treinador da seleção brasileira em Copa do Mundo e que não é um treinador qualquer. Você pode gostar ou não gostar do Tite, mas ele é um cara que precisa ser respeitado, ele tem uma história. Eu não consegui fazer pergunta para ele ainda, mas eu fico impressionado. O Tite voltou pro futebol quando? Em setembro do ano passado, foi isso, né, pessoal? Setembro, outubro. Né? Não teve um repórter até agora. Isso não é uma crítica, isso é uma observação, mas que eu acho que ela é válida. Não teve nenhum repórter que perguntou para ele sobre seleção brasileira. Se ele deixou algum legado depois de 6 anos trabalhando na seleção, onde ele caiu para a Bélgica e para a Croácia. 2 seleções de segundo escalão no futebol mundial. Nenhum repórter perguntou até hoje. O fato de daqui a pouco ele dizer o seguinte, eu não quero falar de seleção, nenhum repórter perguntou. Inclusive, quando o Dorival foi ao Maracanã observar jogador, ninguém perguntou pro Tite sobre a presença do Dorival ali. O novo técnico da seleção, se o novo técnico da seleção falou com o antigo. Ninguém perguntou isso, certo? Então não é crítico da crítica, mas essa observação tem que ser feita. Impressionante isso. Agora, eu acho que o Tite tem uma questão aí, não é? Ele vai continuar sendo pressionado e eu não sei, o Tite não é de vai interromper mudar o trabalho, né? Não, acho que o Flamengo não tá jogando nada, né? Mas assim, o Flamengo não tá jogando nada. O trabalho não, né? Mas o Flamengo vai continuar ganhando de 1-0, 2-1. Isso aí, esse é o estilo de jogo do Tite. Agora, o torcedor do Flamengo quer ganhar de 3-0, 4-0, quer ver espetáculo, não né? Vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Mas não tem elenco para dar espetáculo? Tem, claro. Não tem time para dar espetáculo? Então claro, o treinador deveria estar fazendo um trabalho melhor, talvez. Né? Ou a boleirada se mexer um pouco mais. Mas esse não é o estilo do Tite, né, João? A gente sabe que pega a história do Tite, você vai ver que os times do Tite são eficientes. São pragmáticos. É isso, é time que ganha de 1-0, ganha de 2-1. Muitas vezes joga ali sem tomar sustos. O Flamengo também não toma susto, né? Assim, na defesa é um time bem ajustado. Não toma susto. Agora, é isso, vai ganhar de vez em quando ali um pouquinho mais apertado. E o torcedor do Flamengo parece que não tá afim disso. Não tá disposto a encarar esse tipo de coisa. Eu acho que o Flamengo tem que lutar por títulos. Se for campeão, independentemente da maneira como vai jogar... Já foi, né? Com o pé nas costas já foi no Rio. Do Campeonato Carioca, Não, vai, irmão, vai. Sobrou demais. A gente sobrou demais. A gente quer... Sobrou demais. A gente sabe, né, irmão, que era mais do que uma obrigação, assim como pro Atlético Paranaense era uma obrigação vencer o Campeonato Estadual, e assim vai. No ano passado o Flamengo não ganhou nada e foi um fiasco, com o elenco que tinha. Mas reforçou o time melhor. Mas o Tite chegou no final do ano. Tudo bem, o Tite ganhou o Carioca com o pé nas costas. Foi. Pé nas costas. Pegou os 3 times de Série A, Botafogo, Fluminense e Vasco, botou no bolso. Amassou. Então, pessoal... E a final com o Nova Iguaçu foi amistoso. O jogo contra o Vasco foi 0-0, foi o único empate, né? Exato. Mas tudo bem. Passou pelo Botafogo, ganhou 3 vezes do Fluminense. 3 vezes do Fluminense. E venceu na temporada passada do próprio Flamengo. O ganhar é o seguinte, eliminaram o Fluminense. O segundo jogo foi empate, né? Exato. Mas o primeiro já tinha sido um amasso. Claro. Então é o seguinte, o trabalho... Quando começou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o que todos nós dissemos?
Candidato a tudo. É. Favorito a tudo. É verdade ou não é? Sim. Agora, ele perdeu 2 jogos no ano. O resultadista olha e diz assim, pô, só perdeu 2 jogos. É verdade. Perdeu pro Bolívar e perdeu pro... Tem mais um que ele perdeu. Empatou com o Milionários, Campeonato Brasileiro. Botafogo. Perdeu pro Botafogo agora. E pro Bolívar. Isso. Ele perdeu 2 jogos no ano. E as justificativas são piada, né? Exato. Tipo assim, gramado sintético é ruim. 11 da manhã é ruim, altitude é ruim. Daqui a pouco o Flamengo vai ter que comprar um estádio pra jogar na data e hora que ele quer. Aí ele bota o Gabriel aos 25 minutos e depois diz que errou. Exato. Isso aí sabe, vai minando. Isso é chato. É que ele é pragmático, né? O Tite mudou demais, cara. Ele mudou demais, ele tá chato, ele tá pragmático, ele tá muito conservador. E não digo nem nas entrevistas coletivas, o futebol muito engessado, né? Então, assim, a gente já sabe que o modus operandi do Flamengo, eu tenho uma opinião um pouco impopular, não sei se vocês vão concordar. Eu acho que, independentemente do treinador que passar, até mesmo, vamos supor, o Jorge Jesus sai lá do Al Hilal e chega ao Flamengo de novo. O problema, sabe onde tá? Na gestão. Ninguém aguenta mais o Landinho, o Marcos Braz e o Spindel. Esses caras têm que sair, largar o osso. Reta final de mandato. Não pense. O Marcos Braz tem que sair. O Marcos Braz é uma das grandes vergonhas. Desde a temporada passada, com o negócio de agredir torcedor, de morder virilha, o cara deveria estar, certo? Na Câmara, reunido, como um político votado democraticamente, falando, não, ele tava no shopping, aí disse que foi agredido, mentiroso, que aí mostraram, bateu no cara, mordeu a virilha do cara. Então, assim, ninguém aguenta mais. Esses caras criaram um ranço internamente e externamente também. Até a relação com os próprios jogadores, alguns do Flamengo, não é uma relação boa. Gabigol e Marcos Braz não se bicam até hoje. E aí os caras tô mentindo dizendo, aqui. Olha só. E mesmo o Gabigol e o Tite, né? A gente viu lá que eles se abraçaram na volta do Gabigol ali, mas aquele abraço bem mais ou menos, né? O Bruno e o Cef dizendo que eu tô passando pano pro Tite. Onde é que eu passei pano? Eu tô dizendo que o trabalho dele é inferior ao que a gente estava esperando. Agora, o resultadista, que não é o meu caso, olha pra campanha e diz assim, ó, só perdeu 2 jogos. Exato. O resultadista. Isso não é passar pano. Não sabe o que é passar pano.